Santíssima Vendei. Tudo bem, meu povo? Beleza? Tamo de volta! Texto-chave! Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Meu povo? Que promessa! Estamos falando de quem? Quem foi pedido para sair de sua terra e ir para um lugar que não conhecia, que não sabia de nada que ia acontecer, que vivia numa terra só de idólatras, mas mesmo assim, em meio àquilo tudo, ele tinha a sua comunhão com Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Então, lição de sábado! Pai da fé. No centro do judaísmo, cristianismo e islamismo, as três principais religiões do mundo. Abraão, meus irmãos, reconhecido nas três maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, meus irmãos. Ele é respeitado em todas essas religiões. Sabe por quê? Porque foi um exemplo de fé, meus irmãos. Foi um exemplo de obediência. Você já pensou? Você ser chamado para sair da sua zona de conforto, da sua casa, da sua parentela e enfrentar o desconhecido, enfrentar um monte de desafio? Irmãos, não é para todo mundo. Tem muita gente que fica na sua zona de conforto, no seu quarto, no seu ar-condicionado, nos seus jogos, no seu videogame, na sua vida particular e não tem coragem, às vezes, de sair nem para entregar um folheto, visitar um hospital, para visitar o lado do bebê, dos anciãos, de fazer pregação. Meus irmãos, tem muita gente hoje que não tem a fé que esse homem teve. E nós vamos estudar e aprender que esse homem foi capaz de confiar em Deus. Ele tem o grande título de ser chamado amigo de Deus. Deixa eu fazer uma coisa, será que você, por onde passa, as pessoas dizem: olha ali é um amigo de Deus, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é uma jovem de Deus, uma adolescente de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter esse título em nossa vida, ser um amigo de Deus, ser um filho de Deus, por onde nós passarmos, e fazer como Deus falou para ele: e eu farei de você uma grande nação, e você, por onde passar, seja uma bênção. Meus irmãos, será que no meu trabalho, na escola, no bairro, por onde eu for, as pessoas te reconhecem dizendo assim: e você é uma bênção, você é especial, você é o diferencial, você é a luz, você é o sal, você faz a diferença onde você está? As pessoas, será que conseguem ver Cristo em você? Você está refletindo a luz maior que é Jesus? Meus irmãos, é um ponto para nós pensar. Lição de domingo, Daniela! Em todas as épocas, houve pessoas que aceitaram o chamado de Deus e permaneceram fiéis a ele, mesmo em meio à apostasia e rebelião. Meus irmãos, Confiam, né? meus irmãos, mesmo em Ur dos Caldeus, onde as pessoas ali já estavam afastadas de Deus, onde até mesmo o pai de Abraão, Terá, diz que se inclinava aos deuses, ele adorava o sol, a lua, as estrelas. Meus irmãos, Abraão foi chamado, mesmo em meio àquela apostasia, para servir a Deus, para sair daquela terra de pecado. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como Elias, no tempo dele, foi chamado ali para servir a Deus, para dar um exemplo, para servir de testemunho. Assim hoje nós vivemos numa geração de pessoas, muitos estão afastados de Deus, muitos estão vivendo em violência, em pecado, e nós adventistas estamos sendo chamados um povo especial, um povo peculiar, um povo remanescente, um povo pequeno para representar Deus, para representar Jesus aqui na terra. Meus irmãos, será que eu e você estamos cumprindo esse chamado do ID para levar o Evangelho, para servir de testemunha de Jesus que está breve voltando para nos buscar? É um ponto para nós pensarmos. Mesmo em meio à idolatria, mesmo em meio à violência, mesmo em meio às pessoas na apostasia, nós temos que ser o Abraão fiel, nós temos que ser os Elias, o Daniel, José, Moisés. Nós temos que ser essas pessoas que dão testemunho de que existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que está olhando por mim e por você, e que vai cumprir a promessa de libertação e nos levará para o céu. Amém, Daniela? Amém. Lição de Segunda-feira, vai, Daniela! famoso e abençoado. Famoso e abençoado, Daniela? Nossa, todo mundo procura ser celebridade, ser famoso e abençoado. Isso é bom? Vamos ver? Vai lá, Daniela. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção. Muitas pessoas não acreditam, mas Deus realmente quer nos abençoar, além dos nossos mais fantásticos sonhos. Quando Deus promete fazer algo, Ele sempre cumpre. Meus irmãos, pensa, Abraão, não pense em vocês que ele saiu de um lugar que não.
Ur dos Caldeus, onde ele vivia, era uma terra lá de Babilônia que já tinha 500 anos. Tinha escolas, tinha tudo de moderno, que era a cidade mais moderna que tinha. Ele foi chamado para sair da sua zona de conforto, meus irmãos. Para quê? Para ir para uma terra que ele nem sabia que existia, meus irmãos. Para ir para um lugar onde ele não teria muitas dificuldades e desafios. Será que você já foi chamado? Eu me lembro, meus irmãos, em 1994, quando eu fui chamado para ir para Taubaté fazer minha faculdade. Faculdade de Direito, meus irmãos. Fui para um lugar, para uma terra onde eu não conhecia, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem para que Deus tinha me chamado para lá. Mas, meus irmãos, eu tenho um exemplo de vida. Foi muito bom ter ido para Taubaté. Lá eu conheci o Evangelho de Deus. Lá eu me batizei, me tornei adventista sétimo dia. Lá, meus irmãos, eu conheci grandes autoridades, meus irmãos. Lá eu conheci Pedro Apolinário, que foi um grande pregador da Palavra de Deus, um professor do IAE, de grego. Eu conheci o Luiz Gonçalves no começo da sua carreira. Fiz parte da equipe dele 1 ano, meus irmãos. Lidava com jovens, com adolescentes, isso em 1995. Fiz parte da equipe do Luiz Gonçalves. O irmão dele, acompanhei ele durante o ano, o Luiz, o Assis, meus irmãos. Sabe? Depois de muitos anos ele veio aqui para Porto Velho fazer evangelismo, nós nos abraçamos. Foi tão bom, meu irmão. Sabia, Deus tem um plano na minha e na sua vida. Eu me coloquei nas mãos de Deus. Fiquei 5 anos em Taubaté, ali, conhecendo de Deus, aprendendo a sua palavra, me aplicando na igreja. E agora vim para Rondônia, para Porto Velho. Me tornei diretor de escola sabatina, professor dos adolescentes agora. E Deus tem um plano, meus irmãos, na minha e na tua vida. Ele quer realizar nossos sonhos. Mas para isso, é claro que eu tive muitos desafios. Mas a gente precisa confiar em Deus. Aqui estou eu. Voltei de Taubaté, formado, casado, com a minha família. Vocês viram o John no começo, aqui está a Daniela. Tem a minha esposa, meu emprego. Passei em concurso público. Deus preparou toda a minha vida. Mas para isso, eu tive de dar o primeiro passo de fé. E assim é você, meus irmãos. Completem a carreira da fé, meus irmãos. Deem o primeiro passo, porque uma grande jornada precisa do primeiro passo. Nós possamos ter fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu povo? Vamos lá, lição de terça-feira. Abraão não estava deixando a roça para cair na estrada. Em meio a tudo isso, Abraão ouviu e reconheceu a voz de Deus. Será que você conhece a voz de Deus? Será que você está ouvindo a voz dele? Em meio, às vezes a gente está vivendo numa sociedade turbulenta, onde a gente ouve tantas vozes dizendo faça isso, faça aquilo, onde os valores estão todos invertidos, meus irmãos. Será que você está sabendo ouvir a voz de Deus? Será que você está disposto, como eu falei, a deixar a sua zona de conforto? O que é a zona de conforto, Theo? Vou deixar meu videogame para lá. Vou aplicar esse tempo para o evangelismo, a pregar, a testemunhar da palavra de Deus. Será que eu estou disposto a deixar o meu quarto congeladinho ali com a central de ar? Será que eu estou disposto a deixar de dormir no sábado e ir no lado ancião, do lado bebê, ir no hospital do câncer, levar uma palavra de alento às pessoas que precisam? Meus irmãos, nós precisamos ser testemunhas fiéis de Deus nesse mundo. Vamos lá, Daniela, então, quarta-feira! Ser uma bênção aonde for. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Meus irmãos, pensa bem. Tu já pensou se Abraão fica na cidade de Ur? Ali onde até o pai dele adorava os ídolos? Ali onde a cidade vivia em violência, em pornografia, em coisas do pecado? Diz que o maior Deus que tinha lá chama-se Sim. É a maior das divindades. E Sim, em inglês é pecado. Meus irmãos, as pessoas adoravam a lua, as estrelas, o sol, coisa que Deus nunca mandou, meus irmãos. E nós precisamos, meus irmãos, ouvir o chamado de Deus e atender esse chamado. Pensa bem, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua salvação? Se Abraão tivesse ficado na cidade, com certeza ele teria se perdido. Lembra do caso de Ló? Ló, meus irmãos, foi para Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, meus irmãos, infelizmente, a mulher dele se perdeu. Ela olhou para trás. Diz que ela olhou porque os filhos dela ficaram. Saíram apenas meninas com seu pai. E aquela cidade foi totalmente destruída. Era uma cidade opulenta, era uma cidade rica, era uma cidade em pecado. E o pecado tinha chegado até uma altura tão grande que chegou até os ouvidos de Deus. E Deus teve de destruir os pecados e
e os pecadores que não quiseram se arrepender. Meus irmãos, está chegando o tempo onde Jesus voltará e destruirá o pecado para sempre. E as pessoas que não confessarem, que não se arrependerem, Deus fará sua obra estranha. Ele destruirá o pecado. E os pecadores que não deixarem para lá os seus pecados, os irmãos confessem os seus pecados. No que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nós possamos nos arrepender, confessar todos os dias, mesmo, de manhã, de tarde, de noite, orar sem cessar, meus irmãos, ler a Bíblia, fazer a lição. E todos nós estamos na luta, eu estou na luta, a Daniela está na luta, todos nós somos pecadores. Como Leandro Quadro diz, não somos pecadeiros, somos pecadores. Qual é a diferença? É que o pecadeiro vive pecando, fazendo toda hora o mesmo pecado e não quer mudar de vida. O pecador, meus irmãos, ele peca, ele se arrepende, né, Daniela? Ele quer mudar de vida. Se arrependa, peçam perdão. Deus morreu de braços abertos. Ele está lá no trono celestial, lá esperando, né, Daniela? Lá no santuário celestial, esperando a minha e a tua conversão. Que nós ouçamos a voz do Espírito Santo hoje. Vamos lá, quinta-feira, Daniela! O melhor lugar do mundo. A inquestionável obediência de Abraão é uma das mais extraordinárias provas de fé encontradas em toda a Bíblia. Fortes laços o prendiam ao seu país, seus parentes e seu lar. Porém, ele não hesitou em atender ao chamado. Não fez nenhuma pergunta a respeito da terra da promessa. Se o solo era fértil, o clima saudável. O lugar mais feliz da terra para ele seria onde Deus desejava que ele estivesse. Meus irmãos, tá vendo aí? Ele não perguntou se lá onde Jesus estava mandando tinha sol, tinha sombra, se era o melhor lugar para arar, para nascer as coisas, se lá era uma colônia de férias. Não! Deus falou, sai da tua terra. E ele saiu, meus irmãos. Ele simplesmente pegou as malas dele e foi embora. Deixou tudo para trás. Fica, papai, com isso tudo. Eu vou para onde Deus me mandar. Meus irmãos, é assim. A gente tem que obedecer a Deus, conhecer a sua voz. Mas para isso a gente precisa de intimidade e relacionamento com Deus. Reforma e relacionamento, meus irmãos. Nós precisamos ser transformados e confiar e aprender a ouvir a voz de Deus. Tem mais alguma coisa que eu leio aqui, Daniela? Galeria de fé, né? Vocês sabiam que Abraão, por causa da sua fé e da sua obediência, ele foi colocado na maior galeria de fé de todos os tempos? Está lá em Hebreus, capítulo 11. Tu já pensou o teu nome colocado lá na galeria, lá onde estão os maiores super-heróis? Sabe, a gente conhece o Hulk, o Thor, o Capitão América, são super-heróis inventados e de ficção. Mas em Hebreus 11, lá tem os maiores heróis de todos os tempos, meus irmãos. Abraão, Moisés, Sansão, Davi, pessoas que abraçaram as promessas mesmo sem ver. Daniel, gente, é tanta gente ali naquela galeria de fé. E Abraão está lá, o pai da fé. O homem chamado amigo de Deus. O homem que teve suas falhas, seus desafios, mas venceu todos, porque depositou sua fé nas mãos de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, a gente precisa acreditar que Deus é o nosso galardoador. Ele está cheio de bênçãos, ele tem um celeiro de bênçãos no céu. Mas você tem que acreditar, tem que entregar sua vida a Ele. Lê o que tem escrito aqui, Daniela, Hebreus 11 aqui para nós rapidinho. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Lê aqui embaixo, Daniela. Para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, Ele solicitará sacrifício de algumas coisas que nós acariciamos. Quando Abraão foi chamado, ele teve que deixar tudo para trás, na cidade dele. Deixa eu perguntar, o que você está disposto a abandonar por Deus, por Jesus? Seria as redes sociais? Seriam algumas amizades mundanas? Cinema? Celular? Videogame? Entretenimentos mundanos? Sites que cristão não pode acessar? O que mais, Daniela? Novelas? Futebol? O que você, meus irmãos, está disposto a abandonar para seguir o caminho do Senhor, para atender o seu chamado? Meus irmãos, Abraão abandonou tudo por Deus. Nós precisamos abandonar o pecado, principalmente, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amanhã, sexta-feira, fechar essa lição, para não ficar muito grande, dispensa! Nós também temos a mesma oportunidade de confiar em Deus e ver nossa vida transformada e abençoada. Porém, devemos ser obedientes e exercitar a fé. Todos nós temos a mesma oportunidade, meus irmãos, de ser obediente e obedecer a Deus. É claro que haverá desafios. Mas a pergunta é, você está disposto a ser obediente e ouvir
e obedecer o chamado de Deus. Tem uma outra partezinha que lê aí, Daniela, vai lá. Mas se você confiar nele e não desistir, ele o abençoará além de seus mais fantásticos sonhos. Deus quer realizar todos os teus sonhos, meus irmãos. Mas para isso você tem que ter fé. Porque sem fé, Daniela, É impossível agradar a Deus. um beijo para todos. O Feliz 7 Play aí, para toda aquela galera que nos abraçou, nos acolheu. Foi tão bom, foi tão legal o Campuri. Esperamos o próximo Campuri que virá aí. Deus abençoe a todos vocês. Feliz sábado! Feliz sábado! Tchau, meu povo!